A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta manhã de domingo maravilhosa, onde nós estamos aqui para poder meditar e aprendermos da nossa escola bíblica dominical. Ainda que não seja presencial, mas a aula será mantida como é o nosso costume, desta forma. Que Deus abençoe a todos, espero que todos tenham tido uma noite de paz, uma noite alegre, uma noite feliz, e que todos estejam preparados com a graça e com a paz do Senhor para mais um dia de vitória que o Senhor concederá a cada um de nós, com certeza. Nós vamos orar a Deus para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Logo após a oração, estaremos ouvindo o irmão Eliseu, também com a irmã Natália, cantando o hino de número 83 da nossa harpa cristã, sugerido pela CPAD para esta aula. Oremos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito que estás nos céus. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, meu Deus, pedindo a tua presença, a tua graça, a tua bênção nesta aula bíblica, meu Deus, desse domingo, desse dia 6, meu Deus, do mês de junho. Que o Senhor venha nos abençoar, receber a nossa adoração, o nosso louvor e nos dar da tua graça e da tua bênção, meu Pai. Certos de tudo isso, desde já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmão Eliseu e irmã Natália, hino 83 da nossa harpa cristã. Os irmãos em casa, se quiserem acompanharem, fiquem à vontade. Procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do céu nada admirar. Em pensamento, sonho, feita glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas em me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Deus abençoe o Eliseu, Deus abençoe a irmã Natália. Irmãos, como nós estamos estudando nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a igreja eleita, a igreja redimida pelo sangue de Cristo Jesus e selada pelo Espírito Santo da promessa. E nessa oportunidade, nossa aula de número 10, no dia 7 de junho, nós iremos estudar sobre a intercessão pelos Efésios, ou a oração que Paulo fez em favor dos crentes em Éfeso. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no texto áureo que nós vamos ler, que se encontra em Efésios capítulo de número 3, e os versículos 14 e o versículo 15, que diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática para esta aula diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem
o amor de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, e a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículos 14 até o versículo 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomam o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aí está, prezados irmãos em Cristo Jesus, a leitura bíblica em classe, Efésios 3, 14 até o 21, que nós tomaremos como base para nossa meditação nesta manhã de domingo abençoada. A aula desta manhã, que nós iremos estudar esta lição, está voltado para o valor da oração intercessória. Então, eu gostaria que os irmãos passassem esse período sempre com o coração voltado para a oração intercessória, que é o assunto principal da aula desta manhã. Porque aquele que ama, ele intercede por aqueles que ele ama. Aquele que ama a igreja de Jesus Cristo quer ver o bem da igreja, quer ver a igreja sempre em um patamar mais elevado. Aquele que ama a obra do Senhor sempre está orando para que Jesus abençoa, fortalece, abre portas e que o seu povo sejam cada vez mais agraciados com os dons espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é o motivo principal da nossa aula desta manhã maravilhosa, que está envolvido com a oração. Nossa introdução está escrita dessa maneira: antes de revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, capítulo 3, 1 a 13, após revelar os mistérios ocultos e todas as suas dádivas, Efésios 3, 1 a 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja. Quando ele revela os mistérios que outrora esteve oculto, no versículo 14 ele diz: e por esta causa eu me coloco de joelho por amor de vós. Observem bem que o apóstolo Paulo, ele foi agraciado por Deus. E Deus revelou para ele mistérios que outrora esteve oculto, o qual Deus quis revelar através da sua igreja aqui na face da terra. E agora ele vendo isso, sabendo do propósito eterno de Deus para com a sua igreja, ele diz: eu me coloco de joelho. A vontade de Deus tem que ser feita. O desejo de Deus através da igreja tem que ser realizado. E sem oração, ele sabia, não vamos conseguir realizar a vontade de Deus. Aí ele diz: por esta causa, por amor de vós, eu me coloco de joelho. Ali estava no princípio da igreja. E esse princípio não acabou, continua conosco até os dias de hoje. A igreja do Senhor, Deus tem um propósito com a igreja. E alguém sempre está orando pela igreja para que a igreja seja uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, uma igreja que ama, uma igreja cheia de poder, uma igreja que adora e glorifica o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Efésios 3, versículo 14, versículo 15, Paulo começa dizendo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Tinha uma causa
Havia um motivo. Havia uma vontade soberana de Deus dentro de todo esse contexto que Paulo está dizendo, que por causa disso eu me coloco de joelho. E nós observamos, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele se encontrava preso. Ele estava aprisionado, acorrentado talvez, podemos assim supor, também condenado à morte, no corredor da morte. Mas nós não vemos Paulo aproximando de Deus para fazer um pedido por ele. Paulo não ora por ele, Senhor, me livra, Senhor, dê um jeito de me libertar daqui, não. O apóstolo Paulo olha pela igreja. Deus tem um propósito com a igreja. A igreja tem uma obra na terra para realizar. A igreja tem que ser luz na terra, a igreja tem que ser sal no mundo. A igreja tem que brilhar. E Paulo não pede por ele. Paulo não se preocupa com a situação dele de prisioneiro no corredor da morte. Mas Paulo se preocupa com a obra de Deus, que a obra de Deus tem que ser realizada. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, ele olha para a igreja que estava em Éfeso. E ele diz, por causa disto, eu oro por vocês. Ele não pede ao Pai por ele, mas ele pede, aleluia, por amor à igreja, por um sentimento nobre pela igreja, pela vontade de ver a igreja vibrante e vigorosa. Ele ora pela igreja. Ele diz, me ponho de joelhos. Irmãos, em Cristo Jesus, um homem de joelho, uma mulher de joelho, uma moça, um rapaz, uma criança de joelho, na presença de Deus, tem um poder muito grande. O inimigo das nossas almas, alguém já disse, o inimigo das nossas almas, ele não se preocupa tanto com o crente que canta bem, que toca bem, e que maneja bem a palavra, mas alguém já disse que o diabo fica assustado, fica com medo, sai em disparada, quando vê um crente de joelhos na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele podia estar orando de qualquer outra posição, mas ele diz, não, eu me ponho de joelhos, eu vou orar por amor à igreja, mas eu vou orar ajoelhado. Irmãos, um santo de joelho enxerga mais longe do que qualquer outra pessoa na ponta dos pés. Um homem de joelho tem um poder extraordinário na vida. A igreja, quando ora, aleluia, os anjos se alegram, os céus se abrem, o inferno estremece e o nome do Senhor é glorificado. Igreja, nunca precisamos tanto de orar, como nós precisamos orar nos dias em que nós estamos vivendo e atravessando. Por isso, aproveite, ora, busque a Deus e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Quando a igreja ora, o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Quando a igreja clama, quando a igreja intercede, algo maravilhoso acontece. E nós estamos aprendendo nesta manhã maravilhosa sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo. Em uma situação que não é uma situação tão cômoda como a que nós estamos vivendo. A situação do apóstolo Paulo era uma situação crítica. Ele tinha perdido a sua liberdade, era um prisioneiro. Mas ele não pensou nele. Ele pensou em Deus. Ele pensou no poder de Deus na vida dos irmãos. Ele amava a igreja e ele ora pela igreja. Por causa disso, eu me ponho de joelhos. Irmãos, quanto motivo nós temos nos dias de hoje para estarmos de joelhos na presença de Deus. Os dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo é os dias que Jesus falou em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Estamos vivendo dias de esfriamento. Estamos vivendo os dias de apostasia. Estamos vivendo os dias de tantas heresias. Estamos vivendo dias que os valores cristãos estão perdendo os valores. Se a igreja não orar, se a igreja não jejuar, se a igreja não clamar, o que vai ser de nós? Por isso precisamos, como nunca, a orar, a buscar, a interceder. Temos muitos motivos. A pandemia está matando gente para todos os lados, gente doentes, gente sofrendo. Vamos orar, igreja.
Vamos nos colocar de joelhos. Quantas pessoas que oravam hoje já não oram mais. Quantas pessoas que jejuaram no passado hoje já não jejuam mais. Quantas pessoas santificavam a vida no passado, hoje acha que todas as coisas são relativas e não precisa mais disso, acha que não tem precisão, que Deus só quer o coração. Quantas pessoas cuidavam do corpo, quantas pessoas tinham caráter, hoje ninguém está se preocupado com essas coisas. É tempo de orar, é tempo de nos colocarmos na presença de Deus em oração. E a igreja não pode perder o seu valor, a igreja não pode perder o poder, a igreja não pode perder a unção do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ser renovada a cada manhã para que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja tem que continuar batalhando pela graça e pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo é número 17. E o versículo 16 e o 17. Depois que Paulo disse, por causa disso me coloco de joelho, eu, na presença do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória. Paulo sempre olhou para as coisas de Deus e sempre as qualificou como riquezas, para que as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados pelo poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de serem arraigados, fundados em amor. Olha a oração de Paulo. Olha a intercessão de Paulo pelos crentes de Éfeso, como foi. Ele pede a Deus não por ele. Ele não pede a Deus para Deus aliviar o sofrimento dele na prisão. Mas ele pede a Deus pela igreja, para que, segundo as riquezas da glória de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja concedidas, para a igreja, para que vos conceda que sejais corroborados, quer dizer, mais do que revestido, plenitude, o ápice, sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Igreja, o apóstolo Paulo sabia que os crentes precisamos do poder do Espírito Santo em nós, porque de nós mesmos nós não temos nada. A igreja do Senhor, sem o poder do Espírito Santo, está morta, não caminha, não tem poder, não tem força. Mas Paulo pede que eles sejam cheios da plenitude, corroborados com o poder do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor no homem interior, lá dentro. Lá onde a ciência ninguém pode ver, mas aqui dentro de nós, guardado, escondido, preparado, faz com que esse involucro de carne, de pó, possa fazer uma coisa em prol do reino de Deus, e Deus vem usar esses vasos frágeis, vasos de barro, mas o poder que está dentro é de Deus, para que a glória seja do Senhor. Que Deus abençoe você. Receba nesta manhã virtude, poder do Espírito Santo. A igreja tem que ser uma igreja poderosa, uma igreja cheia do poder de Deus. E Paulo ora para que a igreja de Éfeso seja corroborada com essa riqueza da glória de Cristo, com o poder do Espírito Santo no homem interior. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele fala no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Aleluia! Para que Cristo habite dentro de nós, em nosso coração, e isso só pode acontecer através da fé. Aleluia! Se você tem fé, Cristo está na tua vida, glorifica o nome do Senhor. Porque se Cristo estiver na tua vida, pela fé, Paulo diz, vocês vão estar desta maneira, arraigados, não vai te derrubar, a raiz está profunda, você está seguro lá embaixo, vocês têm um fundamento, e esse fundamento é em amor, amando a Deus sobre todas as coisas, servindo a Deus, aleluia, independente de circunstância, servindo a Deus com alegria, no Espírito Santo e no poder. É isso que Paulo está orando, aleluia, fundados em amor. O amor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, o amor nunca morre,
O amor não acaba. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo padece. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você ama a Deus, você ama também o seu irmão, a sua irmã. E nós devemos amar uns aos outros. Porque Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso ser, e somente a Ele prestar culto. E Jesus disse, o segundo mandamento é semelhante a este, que vos ameis uns aos outros. E não tem nenhum mandamento maior do que estes. Observe, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo ora, que sejamos cheios da riqueza da glória de Cristo, cheios do poder do Espírito Santo, que Cristo habite dentro do nosso coração pela fé, para que possamos estar arraigados, alicerçados em amor. Não vamos nos mover. O amor de Cristo nos constrange a servirmos a Ele com alegria, independente da circunstância. Porque Deus nos amou de tal maneira. Antes de nós amar a Deus, Ele já nos amava. E Ele nos amou de tal maneira, deu seu único filho para morrer em nosso lugar pendurado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. E Ele vive em cada coração que o ama pela fé. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ser fortalecidos. Paulo ora pedindo força. Paulo ora pedindo poder para os crentes. Paulo ora para que o Espírito Santo seja derramado na vida dos crentes. Paulo ora para que os crentes sejam alicerçados. Paulo ora para que os crentes tenham fé, para que Cristo habite em nossos corações. Isso só pode acontecer através da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 18. Para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Irmãos, Paulo ora para que os crentes de Éfeso fossem cheios de Deus. É hora, igreja do Senhor, de nós nos aproximarmos de Deus e pedirmos esse enchimento sobre a nossa vida. Nos aproximar, aleluia, somente através do amor, somente através de Cristo morando em nossos corações, somente estando cheio do Espírito Santo, é que nós vamos poder perfeitamente compreender, com todos os santos amando uns aos outros em amor, qual é, seja a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade, qual é a altura, e conhecer o amor de Cristo, que deu a vida, morrendo em uma cruz, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem ele se humilhou até a morte, e morte na cruz, o qual Deus soberanamente o amou. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, a fim de ser pronunciado o nome do Senhor, todo joelho se dobre, tanto na terra como no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Somente assim podemos conhecer o amor de Cristo e podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer encher a minha, a tua vida. Aí Paulo diz dessa maneira, para encorajar. Eu quero te encorajar com essa palavra. Eu quero que você seja cheio de Deus através dessa palavra do versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus quer fazer muito mais. Você pede, Deus tem mais. Você busca, Deus tem mais. Você está recebendo, mas Deus tem mais para dar. Você está adorando, Deus tem mais para dar para você. Você está glorificando o nome do Senhor, Deus tem mais para dar para a tua vida. Portanto, exalte e glorifique o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Que Deus guarde a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração ousada de Paulo
para que o fortalecimento da igreja se fosse grande, que a presença de Cristo na vida de cada crente fosse maravilhosa e que todos os crentes fossem fortalecidos na graça e no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca precisamos tanto de oração, nunca precisamos tanto do poder do Espírito Santo, nunca precisamos tanto da direção de Deus como precisamos agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. O Espírito Santo continua fazendo com que o pecador entenda, viu, do pecado, da justiça e do juízo. Jesus ainda continua batizando o crente com o Espírito Santo. Jesus continua ainda dando dons do Espírito Santo para a igreja. Jesus é o mesmo que deu no passado poder para a igreja. Jesus é o mesmo que dá poder para a igreja. Jesus deu ousadia para os apóstolos no passado. Jesus é o mesmo que nos dá ousadia no dia que nós estamos vivendo. Por isso, vamos orar, vamos buscar a plenitude de Deus, vamos buscar a riqueza de Deus, vamos buscar a unção de Deus, vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou, vamos ser cheios de Deus em nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. E assim está um pouco, irmãos, da aula desse domingo. E vamos continuar orando. Deus vai nos dar vitória. Dias melhores virão para todos nós. Deus é o mesmo, Ele vai nos abençoar. Vamos orar, agradecer a Deus por a aula dessa escola bíblica dominical. Se o Senhor não vier, à noite nós estaremos com o culto da família. Eu gostaria de pedir para que os irmãos que, se possível for, divulgue, ouça. Deus me deu uma palavra para entregar para o teu coração nessa noite de domingo. Fique na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela aula dessa escola bíblica dominical desta manhã. Abençoe todos, meu Deus. Guarde a todos. Dê um despertamento espiritual na vida de todos, meu Deus. E fortalece a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine, em nome do Senhor. Amém.